Voltando aqui ao nosso aprendizado. A professora aqui ajeitando os cabelos, né? Vamos lá, pessoal, voltando ao nosso aprendizado, à nossa ampliação de conhecimentos, né? Então, vamos lá, olha, Maria Cristina, boa tarde. Ivone Lima, boa tarde, seja bem-vinda. José Amável, de Matias Olímpio, 18 alunos, né? Olha, pessoal, Paulo Henrique falando aí, 14 alunos em Redenção do Curgué, boa tarde. Pessoal, eu fico muito feliz em saber essa quantidade de alunos aí presentes, né? Todos acompanhando a aula do curso técnico em serviços jurídicos, tá? Isso mostra realmente o comprometimento tanto do professor mediador, né, que está aí na sua luta diária, né? Parabenizo até todos os professores mediadores, e também o comprometimento dos alunos, né? E o que eu gostaria também é que falassem algo, se estão acompanhando o assunto, se estão entendendo o assunto, se a professora fala rápido, se a professora fala devagar, se está tudo ok, né? Então, qualquer reclamação aí, né? Qualquer reclamação não digo nem reclamação, é uma chamada de atenção. Não vamos falar sobre reclamação, né? Aqui ninguém tem nada do que reclamar. Então, qualquer chamada de atenção aí, professora, eu falo devagar, professora, né, explique novamente. Então, a gente está aqui para isso. Não só eu, mas todos os professores do curso técnico estão aqui para isso. Certo? Beleza? Vamos lá. Continuando a falar sobre design thinking e tecnologia digital. Né? A gente começou aqui a falar sobre a aplicação da metodologia ativa na sala de aula. Então, isso é bom porque os professores mediadores e também o aluno vão saber como é que pode usar, né, essa metodologia ativa na sala de aula. Antes de dar um pouquinho de intervalo, né, olha aí, tá ótimo, professora, só não entendi que não presta atenção. Ah, só não entende quem não presta atenção, beleza. Só não entende quem não presta atenção. Né? Isso serve para todo mundo, certo, Maciel? Vamos lá. Pessoal, quando eu falei que o aluno, essa metodologia faz com que o aluno se torne protagonista da sua própria aprendizagem. Vamos colocar, né? Olha aí, boa tarde. Se uma pessoa cria uma conta fake. Eita, o Alisson. Né? O Alisson, depois da minha aula, tem aula do professor Natel. Tem o professor do Laudo Natel, viu? A aula do professor Laudo Natel. Então, Alisson, faça essa pergunta para ele. Tá bom? Maria de Jesus, boa tarde. Isso acontece muito, viu, Alisson? Se você souber que quem é a pessoa que criou a conta fake, né, para difamar outra, chega na conversa primeiro, tá certo? Tá? E aí você procura seus direitos. Né? Que isso é chato. Uma pessoa criar uma conta fake para difamar outra é complicado. Né? Bom, continuando aqui falar sobre design thinking e as tecnologias digitais. Tá? Antes do tempinho que a gente deu, para a gente dar continuidade agora, né? A gente falava que essa ferramenta ela ajuda com que o aluno seja o protagonista do seu próprio aprendizado. Né? Isso não quer dizer que o aluno ele vai aprender sozinho. Tá? Tem o professor? Tem. Mas o professor também vai ensinar, juntamente com a metodologia ativa, com o Design Thinking, essa ferramenta, né? Ensinar o aluno também a aprender sozinho. A não ficar totalmente dependente de um orientador para fazer algo. Né? Certo? É como a gente nasce, né? Vai crescendo, né? Tem a orientação do pai, da mãe ou de algum familiar ou de um irmão para ensinar a andar, mas para andar a gente não vai precisar todo o tempo estar com uma pessoa orientando a gente. Né? Os ensinamentos, as observações que os pais fazem, né, eles só dão, cuidado, não vá por aí. Né? Cuidado com essas amizades, são só observações, mas você não quer passar a sua vida toda ouvindo isso de seus pais. Os pais também não querem passar a vida toda falando isso para os filhos. Né?
Então, para o filho aprender o que está fazendo de certo ou de errado, estou levando isso para o ambiente familiar, para a gente entender agora o ambiente da sala de aula. O que o pai e a mãe vai fazer, né, é só orientar. Mas você vai passar a vida orientando. Imagina um pai e uma mãe orientando um filho de 50 anos, já com a família formada, e dizendo o que deve fazer. Isso não existe. Né? Ou já orientou, está fazendo errado porque quer fazer o errado. Né? A gente faz o errado e o certo, a gente sabe que tem as consequências. Aqui também. Né? Na sala de aula. O professor chama a atenção. Professor vai, professor de matemática, por exemplo, um professor de matemática, um professor de informática. Ele vai dizer como é que deve agir. É assim que se deve ligar uma máquina, um equipamento, um computador. Para desligar é a mesma sequência, porque senão pode causar um problema. Aí o aluno vai, liga de qualquer forma e desliga de qualquer forma. Né? Aí causa um problema no equipamento. Foi avisado, foi orientado, foi ensinado. Então, aquele processo, aquelas etapas ali, é que o aluno tem que aprender. Tá? Ele tem que aprender sozinho, ele vai receber uma orientação. É lógico que a gente ganha, está de frente para um computador que a gente nunca usou. Né? Diante de um celular moderno que a gente não sabe, nem, a gente tem até medo de ligar. Gente, tem celular moderno e quando eu vou nas lojas, eu tenho medo de pegar. Vocês sabiam? Sabia, José? Eu tenho medo de pegar no aparelho, né? Com medo de quebrar. Porque já pensou? Quebra na minha mão e eu sou desastrada. Né? Eu pego uma coisa no instante, está caindo da minha mão. Né? Então, eu já evito. Eu acho, mas é louco, pega. Não quero pegar, não. É lindo. Né? Mas eu não quero pegar. Deixe bem aí quietinho. Ele está mais seguro sem estar na minha mão. Né? Então, tem a orientação, tem como utilizar, tem as formas de uso. A gente falou do quebra-cabeça. Testar, errar para aprender. Né? Então, se você testa, você erra, você testa novamente e erra, aprende com o erro e por testar tanto já sabe a metodologia, né? Então você é o protagonista do seu próprio aprendizado. Então, é isso que essa ferramenta, essa metodologia, essa aplicação dessa metodologia quer fazer com os alunos em sala de aula. Tá? A aplicação da metodologia, primeiro a descoberta, ou seja, estimular a curiosidade dos alunos. A apresentação da situação-problema. Primeiro apresenta a situação-problema aos alunos, de maneira que eles reflitam sobre o seu conhecimento prévio. Professora, eu não estou entendendo, vou dar um exemplo melhor para vocês. Vocês não farão o projeto final? Né? Tenho certeza aí que muitos estão ouvindo pela primeira vez a falar sobre, estou falando dos alunos, professores não, a falar sobre trabalho final de conclusão de curso. Né? Vocês vão ter que apresentar um projeto final, não é verdade? Todas as escolas, os professores mediadores já receberam o tema. Né? Todas as escolas, todos os professores mediadores já receberam o tema do projeto. Então, vamos colocar aqui sobre esse assunto, na aplicação da metodologia. Os professores estimulam a curiosidade do aluno a partir do momento que conhece o tema, que tem um conhecimento sobre o tema. Né? Olha só. E aí o professor apresenta a situação, problema aos alunos de maneira que vocês, alunos, já devem estar refletindo sobre o conhecimento prévio desse tema. Né? Vocês buscarão múltiplas soluções e formar grupos, porque pode apresentar em dupla o trabalho. Né? Muitos professores entraram em contato e perguntaram, essa apresentação do projeto, a elaboração do projeto, do trabalho final, pode ser em dupla? Pode ser individual em dupla. Tá? Então, se é em grupo, melhor ainda. Né? É o momento do brainstorm. É o momento de quê? Da chuva de ideias. Olha aí. Então, o professor, mediador, o professor, né? Outro professor, senta
com a dupla, debate sobre a situação, sobre o tema proposto, né? Olha aí o Orlando já informando que por aqui já fizemos a divisão dos grupos. Maravilha, Orlando, né? A divisão foi aceita de boa, né? Tudo nos conforme. Coisa boa, viu? Então, deve falar todas as ideias de resoluções, trabalhando sua confiança e empatia ao ouvir os demais, né? Trabalhar para amadurecer e discutir o trabalho. Olha aí, o Orlando, gente, o Orlando, ele está falando que vai trabalhar com esta ferramenta de brainstorming. Vai ter uma chuva de ideias. Cada aluno formou sua equipe. Olha aí, para amadurecer, então, faz a chuva de ideias, né? Os alunos devem falar todas as suas ideias de resolução para aprofundar e desenvolver o tema, né? E com isso o aluno trabalha a confiança, a empatia em ouvir os demais. É isso que o Orlando, gente, está fazendo, né? Confiança e empatia em ouvir os demais vai amadurecer e discutir o trabalho, tá? E isso é maravilhoso, certo? Beleza? Bom, depois da descoberta, tem o planejamento. Filtrar. Filtrar o brainstorming. O que é filtrar? É filtrar a chuva de ideias. Eu vou filtrar, né? Listando as ideias possíveis para a resolução da situação problema. Nesse momento, é importante mostrar aos grupos a necessidade da criação de um plano de ação, refletindo sobre todas as ideias citadas, organizando suas possibilidades e suas execuções para chegar ao resultado esperado, tá? E com certeza vocês vão chegar ao resultado esperado, certo? Marcial Nunes perguntando quantos alunos em cada grupo. É dupla, tá? Tá certo? Alguns professores, né? A gente vai ver aqui na disciplina de projeto hoje, certo? Ou amanhã, tá? A gente vai ver a questão aí que tem professores que entraram em contato perguntando se poderia fazer, se era individual ou em dupla. Pode fazer em dupla, pode fazer individual, tá? Também. Bom, depois do planejamento tem a evolução. O que é a evolução? Vamos evoluir, vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar. Tá? Agora é o momento de colocar na prática o que foi planejado e acordado entre os integrantes do grupo. O professor tem o papel de mediador. Vocês, professores mediadores. E também o papel de orientador, apresentando sugestões. Tá? Ivone tem o cronograma. Foi passado o cronograma, certo? Você recebeu o cronograma? Se não recebeu, na nossa aula a gente vai falar aqui, tá? Bom, o professor tem um papel de mediador, ou seja, os professores mediadores, além de mediadores, eles estão orientando. Eles vão orientar, fazendo como? Apresentar sugestões para a organização das tarefas, né? Utilização de dispositivo tecnológico para a documentação das etapas do desenvolvimento e o uso de materiais, certo? É importante destacar que cada etapa do desenvolvimento é construída de maneira coletiva com o empenho e respeito dos alunos. Olha aí, professora Sandra Mota, né? Olha aí a pergunta da professora mediadora Ivone Lima, né? Perguntando se o projeto vai ser apresentado quando. Quando vai ser apresentado? Professora Sandra Mota, se você tiver essa informação, por favor, nos informe também, tá? Que aí vai estar me informando também, né? Certo? Bom, depois da evolução de colocar a mão na massa, tem a fase da apresentação. Ao finalizarem, cada grupo deve apresentar o seu trabalho, ou seja, a dupla vai apresentar o seu trabalho, mostrando que diferentes ideias podem ser utilizadas para a resolução de uma situação, tá? E que o trabalho em grupo amplia essas percepções, ok? Bom, e aí tem o feedback para os alunos. Qual é o feedback para os alunos? Depois da apresentação tem o feedback. Esse momento é muito importante, pois os alunos precisam receber um retorno sobre o trabalho executado.
o que pode ser melhorado e sugestões sobre o aprimoramento de cada etapa realizada para os próximos trabalhos. Né? Que próximos trabalhos, professoras? Outro curso que vocês forem fazer, um curso superior que vocês forem fazer, vocês irão apresentar trabalhos. Muitos trabalhos na universidade. Tá? Então, esse primeiro trabalho vai ser a primeira experiência dos alunos em estar apresentando, né, um projeto, um planejamento executado. Tá? E o feedback vai ser de quem? Dos professores que irão assistir a apresentação, né, e dar uma nota. Né? Eu não gosto da palavra julgar. Né? Tem muitos professores, não, depois nós vamos julgar o seu trabalho. Eu não gosto dessa palavra, julgar o seu trabalho. Quando eu sou convidada a participar de bancas de TCC na Universidade Federal, né, quando diz assim, professor, agora a sua palavra para julgar o trabalho. Não, eu não vou julgar o trabalho. Né? Eu não vou julgar um trabalho que um aluno fez. Aquele trabalho que o aluno fez, ele teve o tempo disponível, né, dele, ele teve os problemas dele, os atrasos, os erros, os acertos, eu não vou julgar. O que eu vou indagar sobre o trabalho. Então, o feedback, certo? São sugestões que os professores, orientadores e outros professores que irão assistir e participar da apresentação irão dar. Então, esse vai ser o feedback para os alunos. Certo? Essas sugestões, o que pode ser melhorado e aprimorado, você leva para a sua vida acadêmica. Outro curso que for fazer, você vai lembrar, olha, eu tenho que melhorar isso na minha apresentação, no meu trabalho, na minha escrita. Né? Então, você já melhora. Camila e Carlúcia, boa tarde, sejam bem-vindas. Os alunos devem refletir sobre suas tarefas e expor suas opiniões. O que aprenderam em todo o processo de execução, o resultado, as habilidades trabalhadas e o aprendizado adquirido sobre o conteúdo. Certo? Bom, a metodologia Thinking é inovadora e o seu foco é o desenvolvimento interpessoal, olha aí, tá? E intrapessoal de nossos alunos, trabalhando as 10 competências gerais da BNCC. Foco do design em pessoas, tá? É um processo. Certo? Ele foca em pessoas, tanto pessoas internas, ou seja, agentes internos e agentes externos. Foco, desenvolvimento interpessoal, relação interpessoal, desenvolvimento da relação, tá? Entre pessoas. Intrapessoal, meu próprio desenvolvimento. Certo? 10 competências gerais da BNCC, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, tá? Empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. E a autonomia dos alunos para se tornarem cidadãos do mundo. Ok? Olha aí, a aluna Daniela manda... Eu já estava linda, apagou, mas eu li o que tem aquela figurinha, né? Você apagou, mas Deus viu que você apagou, viu? Eu também vi, né? Alguma aluna mandou um abraço para mim. Certo? Eu fui mais rápida. Tá? E olha só, dentro da aplicação da metodologia ativa Design Thinking na sala de aula, nós temos os benefícios do Design Thinking para o ensino. Tá? Um dos principais benefícios da utilização do Design Thinking na educação é o quê? Permitir que os alunos explorem novas possibilidades sobre um problema que está sendo analisado, melhorando a construção de conhecimento. Ou seja, não tenham medo de fazer esse projeto, tá? Esse trabalho. Não tenham medo de apresentar. Isso não é um bicho-papão, certo? Professores mediadores, né?
acalmem os alunos, que eu tenho certeza que estão nervosos em relação a esse trabalho. Então, isso vai fazer com que vocês explorem possibilidades sobre o problema que está sendo analisado para melhorar a construção do conhecimento, do próprio conhecimento de vocês. Né? A Camila Vitória, aluna do Orlando Carvalho Eiras, manda um salve para todos. E olha aí, coisa boa. Né? Bom, como essa é uma abordagem centrada nas pessoas, Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas. Tá? Sua relação com a sala de aula permite criar oportunidades, né, transformadoras aos estudantes, certo? Que passam a analisar questões sob perspectivas diferentes. Gente, se é uma abordagem, se é um processo, se é uma ferramenta que vai melhorar a construção do conhecimento de cada um, né, isso é uma maravilha. Você se torna independente no seu aprendizado. É lógico, né, que vocês precisam, sim, até uma certa etapa, até um certo ponto, de uma orientação. Não é verdade? Certo? Eu, como mãe, minha filha está na faculdade. Ela já saiu do ensino médio. Né? Mas eu ainda oriento. Ela sabe, ela constrói o conhecimento dela. Ela é protagonista, né, do aprendizado dela. Mas muitas vezes, né, ela senta, ela debate comigo alguma coisa da faculdade, a gente termina estudando junto. Né? Alguns assuntos que eu estou estudando, por exemplo, para concurso, né? Que, eita, direito pega concurso, e todo concurso agora tem a área do direito. Então, quando eu estou sentada estudando para concurso, ela está sentada ali, então as duas ficam ali, ó, debatendo. E o que eu posso orientar, eu oriento. Mas ela já constrói o conhecimento dela. Ela já está se tornando protagonista do próprio aprendizado. De vez em quando, tem a orientação dos professores da universidade, né, que ela faz. Mas eles fazem isso, tem que buscar o conhecimento. A gente não pode ficar esperando cair tudo do céu, não. Né? A mãozinha aberta esperando cair do céu. Pode não. Bom, dessa forma, buscam por novas soluções aos desafios encontrados. Tá? Outros benefícios que o Design Thinking na educação oferece para o processo de ensino-aprendizagem. Outros benefícios. Promove a empatia. A partir do momento que você está trabalhando em equipe, né, vocês trabalhando em dupla, e eu tenho certeza, né, que já no trabalho em dupla, vocês já estão promovendo a empatia. Um vai se colocar no lugar do outro. Né? Um vai ter opiniões diferentes do outro, um vai buscar pesquisas, né, pesquisar de maneira diferente do outro, mas sempre promovendo a empatia. E os professores também promovendo a empatia. Né? Nós também temos que promover a empatia. Nós temos que saber da situação de cada aluno. Se tem como apresentar o trabalho, se tem como fazer o trabalho. Né? A gente tem que praticar a empatia a partir desse momento. Certo? Desperta a motivação e o interesse. Favorece a cultura de inovação nas aulas. Ajuda a desenvolver competências e o protagonismo do aluno. Incentiva a reflexão e o aprimoramento contínuo da comunidade escolar. Tá? Possibilita novas oportunidades de aprendizagem. Estimula o pensamento e a criatividade para lidar com os desafios e transformações do mundo. Certo? Bom. E aí a gente entra, né? A gente falou já dos benefícios, falou das etapas, falou da aplicação em sala de aula, né? Falou de como é utilizado em organizações, como é que o professor e o aluno devem agir diante o uso dessa metodologia ativa. Tá? E a gente vai ver agora as ferramentas do Design Thinking, as ferramentas dessa metodologia. Desde o início, a gente está falando de brainstorming. Né? Que o brainstorming está onde?
na primeira etapa do Design Thinking, né? Na etapa de imersão. A etapa de imersão é onde a gente reúne a equipe e cada um vai dar a sua opinião, cada um tem a sua ideia para solucionar um problema. Lembrando que o foco é o problema, tá? Então, a gente tem que focar no problema, buscar a solução para esse problema, né? Através de várias ideias. Então, uma ferramenta utilizada no Design Thinking, uma ferramenta é a tempestade de ideias. Certo? A tempestade de ideias, ou brainstorming, tem como objetivo estimular a geração de novas ideias e a busca por soluções realmente inovadoras, explorando a criatividade dos colaboradores. Design. A gente lembra de quê? Né? A gente tem que saber que tem que ter criatividade. A gente falou isso bem no início da aula. Certo? Nós temos que ser criativos até na nossa ideia. Para uma ideia ser criativa, não é logicamente, mas ela com certeza vai ser usada. E a gente tem que saber usar também essa ideia usada. Certo? Após identificar o problema, o grupo, uma equipe, tá? Uma equipe num ambiente de trabalho, né? No máximo 10 pessoas mais um mediador. Vamos diminuir, né? Vamos levar para esse lado do projeto, vamos pensar no projeto. Apesar da nossa disciplina agora ser educação tecnológica e midiática, mas prestem atenção que tudo que a gente vê, né, podem perceber, se já perceberam, um assunto que a gente aborda, né, numa disciplina, na outra, parece um complemento. É por isso que a gente entende, né? É por isso que fica fácil o nosso entendimento. Eu fico imaginando a evolução de vocês depois, né, dessas disciplinas, né, numa avaliação, e fico imaginando a evolução na apresentação desses trabalhos. Certo? Após identificar o problema, o grupo precisa debater quais seriam as melhores formas de solucionar o problema até chegar em um consenso. Tá? O mediador do grupo, no caso o professor mediador, né, pode oferecer fontes de inspiração, como livros, que são referências, né? Referências, artigos, filmes, casos de sucesso, etc. Né? Diana Mendes, professora, gostaria de saber mais informações sobre o projeto, os cursos que foi finalizado em fevereiro, teve aula de orientação para a produção de trabalho, esse agora é finalizar módulo. Olha, Diana, essa informação a gente vai ter aqui na disciplina de projetos, tá? Mas é muito bom colocar essas perguntas, certo? Porque os coordenadores, eu creio que eles estão assistindo, né? Quem está acompanhando aí, né? Os diretores e coordenadores, professores assistentes também, podem também dar essa resposta. Beleza? Os alunos que finalizaram em fevereiro apresentaram. Teve uma aula de orientação para a produção de trabalho, que foi com o professor Assis, né? Eles apresentaram para apresentação para produzir o trabalho. Essa disciplina projeto, a gente já vai começar a falar sobre esse trabalho. Certo? Antes teve uma disciplina somente para isso, né? Teve uma aula somente para isso. Aí a gente tem a disciplina de projeto. A gente vai falar sobre isso, né? A gente já vai começar a falar sobre os trabalhos. Beleza? Bom, professor mediador do grupo oferece fontes de inspiração. O que são as fontes de inspiração? São as referências que vão ser utilizadas. Referências utilizadas. Professora, mas eu não tenho livro. Mas pode ter artigo na internet, né? Você pode assistir uma matéria sobre o assunto, né? Para melhorar mais o aprendizado, para desenvolver mais o conhecimento, para saber escrever melhor, tá? Nesse momento, não pode haver limitação de pensamento, tudo que vier à cabeça, né, deve ser colocado na mesa para ser discutido. Procure também reunir profissionais de diferentes áreas e habilidades, pois a multidisciplinaridade é uma das bases da tecnologia do Design Thinking. Bom, outra ferramenta utilizada, mapas mentais.
Tenho certeza que vocês já ouviram falar ou já conhecem em relação aos mapas mentais, né? Eu gosto de fazer mapa mental. Eu gosto de fazer uso de mapa mental, né? Tem programas que já têm, né, como você organizar um mapa mental. Tem programas que você já tem, você aplica os assuntos, o conhecimento, e ele vai dividir o assunto. Eu gosto de fazer, tá? Muito útil para organizar e estimular novas ideias, possibilitando uma visualização mais clara e concreta sobre todo o processo criativo. Os mapas mentais partem de uma ideia central, tá? Que depois se ramifica em ideias secundárias, terciárias, etc. Mapa mental parte de uma ideia central, né? E olha aqui um exemplo. Atos administrativos, espécies de atos administrativos. É a ideia central, tá? Depois passa para ideias secundárias, como vocês estão vendo aqui, tá? Como se fossem os subitens, né? É assim. Ou você escreve de uma maneira, né? Bota um tema, depois você vai puxando os itens, o que você vai explorar daquele item. Mas você pode fazer em forma de mapa mental, tá? Eu gosto muito de fazer isso aqui em folha Chamex, né? Folha de caderno. Eu coloco o tema, né, a ideia, o problema, e vou puxando, né, os secundários, no caso, as ideias secundárias. O que é, características, benefícios, vantagens, desvantagens, o que causa, né, onde devo procurar, né, se houver problema, o que é que eu devo fazer. Eu faço um mapa do assunto. Eu gosto muito de fazer isso. Dentro desse mapa, né, são utilizados recursos visuais como figura, desenho, né, imagens, quadro, cores. Eu gosto de usar caneta colorida. Olha aí, né? Eu tenho certeza que vocês fazem isso, né? Essa ferramenta ajuda a gerar insights valiosos, por isso separamos alguns softwares. Tem software que você pode utilizar para criar os mapas, mas você mesmo, sem software, você pode criar, né? Os softwares tem o Google, o Mind Manager, o MindMaster, o MindNode e o Xmind. Né? E temos também mapas de empatia. Nós sabemos, né, que a empatia é uma das bases dessa ferramenta, dessa metodologia ativa do Design Thinking, tendo em vista que essa é uma prática focada na experiência do usuário. Nada mais justo do que saber se colocar no lugar do outro, para compreender melhor quais são as suas necessidades. Tá? Quando a gente falou no início da aula sobre um prédio onde tem vários deficientes físicos, vários cadeirantes como funcionários, né? Então, design aplicado neste prédio é a construção de quê? De rampas. Ou seja, a gestão daquela empresa, daquela secretaria, daquele órgão, está se colocando no lugar do outro, compreendendo, né, a sua necessidade. Então, eu tenho que usar um design. Eu tenho que fazer alguma forma, uma maneira, solucionar esse problema para que eles possam entrar, né, na empresa. Então, qual é o design que eu vou usar? Construção de rampas. Certo? Então, a empatia é uma das bases do Design Thinking. Nesse sentido, a criação de um mapa de empatia acaba sendo uma ferramenta bastante útil, tá? Para sintetizar e organizar as informações sobre o cliente, gerando um melhor entendimento sobre suas necessidades, né? Ter acessibilidade. No caso, design, né, é o design da construção, a rampa, tá? Gerando um melhor entendimento sobre as suas necessidades, e para isso são feitas perguntas e estratégias para traçar o perfil do cliente. Perguntas estratégicas para traçar o perfil do cliente,
Tá? As respostas são colocadas em um quadro único que facilita a visualização e a compreensão dos dados. Prestem atenção nesse quadro de empatia. Olha só. Nesse quadro de empatia, nós temos perguntas como: o que ele pensa e sente? O que ele escuta? O que ele fala e faz? O que ele vê? Né? Quais são os objetivos? Quais são as dores? Né? Então, esse mapa, quais são as dores? O que pode dar errado? Né? O que seria muito ruim se acontecesse? Quais obstáculos estão à sua frente? Qual o maior obstáculo entre você e as suas aspirações? Tá? Quais são os seus objetivos? Quais o projeto ideal? Onde você quer chegar? O que é extremamente desejável? Como você mede o sucesso? O que ele fala e faz? Né? Como você se veste? Qual o seu estilo? Qual a história que você conta? O que você expressa? O que você quer mostrar aos outros? O que ele escuta? Como o ambiente te influencia? Gente, isso aqui é muito importante. Né? Como é que o ambiente te influencia? O que os seus amigos, vizinhos e familiares te dizem? Né? Quem realmente influencia? O que eles esperam? O que a mídia diz? Né? Essa parte de o que ele escuta é a influência do que você ouve. O que você ouve te influencia? O que você ouve no ambiente familiar te influencia? O que você ouve aí do seu professor mediador, né, nas aulas que ele ministra, certo? O que você ouve do diretor da unidade escolar, tá? O que você ouve te influencia, né? O que você ouve nas mídias, o que você ouve dos seus amigos, o que você ouve da sua companheira ou do seu companheiro te influencia, né? Isso pode mudar, né? E quem fala também, gente, quem fala também tem que pensar, né, no que está falando. É aquela tal coisa, eu vou falar algo, será que se eu estivesse ouvindo isso, seria bom? Esse mapa da empatia aqui, né, é muito bom, não só para a questão do ambiente de trabalho, né, mas para a questão pessoal também, já que a gente fala que a metodologia ativa, o foco, né, nas relações interpessoal, no desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. Tá? O que ele pensa e sente? O que você realmente quer? É parte do autoconhecimento. Né? O que você não quer de jeito nenhum? Quais preocupações te atormentam? Né? Quais são as suas maiores aspirações? Vocês novos não têm preocupação, tem? Um menino novo não tem preocupação, tem, José? Os adolescentes assim, jovens, será que tem alguma preocupação que atormenta? Né? O que ele vê? Como você percebe as opções? Como é a casa dos seus vizinhos, amigos e familiares? O que as outras pessoas estão fazendo por aí? Né? O que aparece na mídia? O que você vê na televisão te influencia? Te faz mal? O que falam sobre você te faz mal? Por que faz mal? O que o seu chefe fala, o que o seu chefe pede, a forma que o seu chefe chega no ambiente de trabalho te irrita? Isso parte muito do autoconhecimento. Tá? Camila Vitória, eu tenho. Ela tem preocupações que a atormentam. Camila, eu brinco assim, Camila, mas eu sei que todos nós temos, tá? Tá certo? Thaleson, boa tarde. Bom, outra ferramenta é a prototipagem, que a gente viu lá, que é uma das etapas. A solução que você e sua equipe idealizaram começa a ganhar forma saindo do abstrato para o físico. Tá? Na prototipagem, cria-se um protótipo do produto que está sendo desenvolvido. E esse protótipo será testado pelo usuário e passará o quê? Por uma série de adaptações até que, por fim, chega-se a uma versão final. Tá?
Suponhamos que a sua empresa esteja desenvolvendo um aplicativo de logística para outra empresa. Nesse caso, você pode entregar um protótipo para o seu cliente para que ele possa usá-lo em suas rotinas. Depois, ele vai te dizer o que é preciso aprimorar ou descartar, como um botão que não está funcionando perfeitamente ou uma funcionalidade desnecessária, por exemplo. Certo? Assim ganha-se tempo na entrega do produto, né? E uma maneira de testar seu protótipo junto aos consumidores com eficiência, baixo custo e muita agilidade é fazendo testes de conceito de produto por meio de plataformas de pesquisa automatizada. Cocriação com os clientes, outra ferramenta do Design Thinking. Envolver os clientes no processo criativo é extremamente importante, afinal, é ele que vai utilizar o produto ou serviço que está sendo desenvolvido. Tá? Por isso, a ferramenta de cocriação é muito utilizada no método Design Thinking, que é focado na experiência do usuário. Convide um cliente para participar de reuniões e atividades em grupo. Isso ajuda a fomentar a colaboração e criatividade, agregando diferentes conhecimentos e perspectivas. Algumas ferramentas usadas para a cocriação são a abordagem do Golden Circle, a criação de personagens, o mapa de proposta de valor e outros. E storyboard. A gente falou sobre storyboard que parece história em quadrinho. Um exemplo é história em quadrinho, certo? O último item da lista de ferramentas do Design Thinking é uma representação visual que tem como objetivo o quê? Representação visual. Que tem como objetivo comunicar uma ideia através de uma história. Você conta uma história através de figurinhas, de desenhos. O storyboard utiliza quadros estáticos com desenhos, colagens ou fotografias e um roteiro capaz de ilustrar determinada solução. A história é separada em seções com atores, cenários e enquadramentos. E olha só esse exemplo. O usuário inicia o dia normalmente. Aí o outro quadrinho, o usuário experimenta seu problema. O usuário procura a solução do seu problema. Procurar a solução, ele pesquisa. Tá? Solução potencial do Zé Finde, encontra a solução potencial. Depois, envolvendo-se com o novo produto, tá? E depois o novo produto e a solução para o problema deles, eles já estão aqui, reunidos. Quando se trabalha em equipe, aí a equipe aqui está diante do problema, depois a equipe pesquisa, encontra a solução e se reúne. Tá? No caso aqui, o usuário, com certeza, ele tinha essa função, essa atividade para procurar, encontrar a solução do problema, certo? Bom, a intenção do storyboard é permitir uma clara visualização sobre o uso do produto ou serviço desenvolvido, buscando personalizar o público ao qual a solução será destinada. Bom, e aí o Design Thinking como ferramenta de transformação digital. Tá? Empresas provedoras de serviços de TI, ou seja, tecnologia de informação, já utilizam amplamente o Design Thinking como técnica para alavancar a inovação tecnológica nas empresas. Elas perceberam que o método propõe novas abordagens e perspectivas direcionadas a soluções inovadoras, deixando o processo mais humanizado, e ainda ajudando as companhias a entrarem definitivamente na era digital. O design, gente, é a conexão entre tecnologia, pessoas e negócios.
design, conexão entre esses 3 pontos, né? Por isso, traz o equilíbrio necessário para que se consiga o quê? Uma inovação em um processo colaborativo e interativo, que se utiliza de equipes multidisciplinares, olha aí, equipe de pessoas, grupos, forte pesquisa e a busca por empatia, por se entender e conhecer o usuário final, né? O detalhe está aí, você usa da sua criatividade para ter um desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. Por que intrapessoal? Porque você vai utilizar da empatia, né, para com o grupo, que todos se reúnem para resolver um problema. Então, é colaborativo e tem que ter uma interação, né? E além de conhecer a solução do problema, vocês têm que ter a criatividade de solucionar um problema que possa atender o usuário final. Por isso, vocês têm que conhecer o usuário final. Atender a necessidade, tá? Então, a equipe se coloca no lugar do usuário final, certo? Uma das premissas é a ênfase no processo e não no resultado. Nós temos que focar no problema, mas temos que dar ênfase ao processo, né? Acredita-se que a consequência de um processo bem executado será um resultado de valor. Se eu faço um processo bem executado, eu vou ter um resultado de valor, certo? Profissionais de TI e marketing, olha só, profissionais de tecnologia de informação e marketing se unem em espaços de inovação para pesquisar e discutir sobre os usuários, criar protótipos, né, que podem ser de serviços, protótipo de serviço, protótipo de produto físico ou protótipo de produto digital. Quando se cria um protótipo, você está fazendo o quê? Está experimentando. Protótipo de quê? De uma ideia, tá? O protótipo vem de uma ideia. Vem da ideia, ou seja, da etapa de ideação, tá? Então, eu crio aquele protótipo, né? E depois eu vou testar. É no teste que eu vou saber se aquela ideia é realmente a solução ou não para o meu problema. Entenderam? Um dos pontos mais importantes do processo é a prática da empatia. Percebam que sempre a gente está falando da prática da empatia. Por isso, muitas vezes os profissionais envolvidos são convidados a conhecer o usuário final profundamente, tá? Praticando observação, entrevistando e até mesmo, né, entrevistando e até mesmo vivenciando suas atividades diárias, né? Executando as tarefas e usando os utensílios digitais ou não utilizados por eles. Pessoal, quando a gente fala de profissionais de TI e marketing, tem um programa da Globo, eu estava até assistindo ontem, eu fiquei até tarde assistindo, que é Profissão Repórter. Observem que aquele programa, eles sempre se colocam no lugar de alguma pessoa. Eles vão lá fazer a mesma coisa, eles vivenciam uma situação. A maioria dos programas, né, que eu já sentei para assistir, eles vão fazer a entrevista, eles vão fazer a matéria, tá? Eles vão fazer a publicidade, certo? Eles vão fazer o programa, é se colocando, é vivenciando a atividade, né? E é um programa interessante por quê? Porque se tiver alguma solução, eles estão vivenciando a atividade, né, a realidade,
e eles podem dar a opinião deles de como aquilo ali poderia ser resolvido. Foi um programa que eu nunca parei assim realmente para pensar, e depois vendo essa aula aqui, né, eu disse assim, olha, tem programas também que é nessa ideia aqui, né? Da empatia, se colocar na atividade diária, né, no lugar do outro, a dificuldade do outro, certo? É como professor. Tem professor que chega na sala de aula e é só passando assunto. Passa assunto, passa assunto. Ele não quer saber como é que o aluno se está aprendendo, se vai aprender, se o aluno tem condição de ir para a biblioteca, se o aluno tem condição de comprar um livro, se o aluno tem condição de ficar o dia todo numa biblioteca, como é a vida do aluno. Ele não quer saber. Tem professor que não quer saber. Né? Tudo bem, gente, que de acordo com a gestão, né, com a metodologia de cada pessoa, de cada profissional, não tem essa obrigação, né? Mas tem professores que chegam até a desacatar os alunos, porque o aluno chega, professor, né? Já vi isso, né? Professor, eu cheguei atrasada porque eu tive que deixar meu filho na casa da minha mãe. O professor virou e disse, não quero nem saber, não quero saber onde você deixa seu filho, com quem você deixa seu filho, se você tem filho. O professor respondendo isso. Então, se um professor não tem empatia, né, com um aluno, ele não tem empatia com mais ninguém dentro daquele ambiente escolar. Tá? E nem fora. Então, um desenvolvimento interpessoal e intrapessoal e uma prática da empatia naquele ambiente não tem condições. A gente já começa a observar características. Certo? Um exemplo é o bartender biônico, que serve drinks customizados, né, feitos por robôs e é acionado automaticamente por meio de uma pulseira com sensores. Né? O objetivo não é o foco no hardware, mas sim a experiência gerada para o usuário. Esse direcionamento ajuda a promover discussões sobre os conceitos e mostrar na prática modelos que possam se adaptar a qualquer negócio. Design Thinking é um forte acelerador para que empresas possam definitivamente entrar na era digital, né? Ao criar novos modelos de negócio que atendam às atuais e cada vez mais exigentes necessidades dos clientes. Tudo isso por meio de métodos e processos formais, né? Para a resolução prática e criativa de problemas, e, como consequência, gera bons resultados, né? E economia de recursos, pois diminui o retrabalho comum em processos tradicionais, já que o teste e a validação são premissas de pensamento. Gente, voltando àquela questão anterior da empatia, né? Falando de professores, de não entender, se colocar no lugar do aluno, tem chefes também que não se colocam no lugar do funcionário, tá? E lembrando uma época, né, na época que muita gente não tinha computador em casa, época do trabalho escrito, né? Eu já fiz muito, já fez, Josiel? Trabalhos escritos, muita gente, quem não fez, né? E aí um professor na época, professor da graduação da universidade, falou na sala de aula. Até hoje eu me lembro, quando eu encontro com ele eu lembro disso aí, né? Ele pediu um trabalho, certo? Que tinha que usar uma planilha de Excel para fazer um cálculo. E eu disse assim, eu não tenho computador em casa. Na época, eu não tenho computador em casa, eu não tenho notebook, eu não tenho como fazer, não tenho nem a quem pedir. Eu não vou na casa de parente para ficar o dia todo no computador usando e os outros querendo usar. E eu fiz o trabalho à mão. Eu fiz os cálculos, né? Escrevi as fórmulas enormes de cálculo, gente. Errava, fazia, está errado, fazia de novo e a calculadora ali já estava cansada, né? Todo mundo entregando o trabalho e eu fui entregar o trabalho, né? Várias folhas. Aí ele, meu Deus, que trabalho enorme. O que é que tu botou aqui, menina? Disse, não, professor, foi escrito. Eu não tenho um computador em casa. Né? E ele disse assim, eu não
perguntei para você se você tinha computador em casa. Eu pedi o trabalho digitalizado. Eu pedi as fórmulas, eu pedi o programa. Rapaz, para que melhor umas fórmulas dessa bem aqui, escrita? Porque é muito fácil jogar a fórmula no Excel, na planilha Excel. Aí o computador faz direitinho. Isso aqui mostra mais. Mostra que eu sei fazer, bote bem aí, né? Quer dizer, tem professor que valoriza, né, esses programas, né, essas planilhas. Tudo bem, facilita. Né? É bom porque facilita esses programas. Mas ele devia ter se colocado no meu lugar e ter imaginado, né, que eu passei calos nos dedos, né, de tanto escrever, apagar, tentar. Tem professor que não, né, não considera isso aí, não. Essa luta, esse trabalho. Passou por dificuldade do mesmo jeito que o aluno passa, né? Mas quer manter aquela posição. Isso não leva ninguém a nenhum lugar. Mesma coisa a chefe. Tem chefe que não se coloca no lugar do funcionário, né? Não quer saber se mora longe, não quer saber, né, como é a família, não quer saber como é que vai o trabalho, não quer saber se está doente. Se está doente, já está doente, problema. Né? E nessa pandemia teve muito problema de nem se colocar no lugar do outro, certo? E já já a gente começa a nossa aula de projetos, tá? Vamos aprender mais. Já já a gente volta.